Olá, meus irmãos, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, na paz e na graça do nosso grande Deus, o nosso Redentor, nosso Cristo Jesus, que deu a vida por cada um de nós. Que você tenha uma segunda-feira abençoada e que o Espírito de Deus esteja te guiando, esteja conduzindo a sua vida e que você, ao começar o seu dia, buscando o reino de Cristo em primeiro lugar, que você possa ser preenchido, possa ser preenchida, com o grande amor do nosso grande Deus. Vamos orar e vamos estudar a nossa lição? Pois é, eu estou aqui com a minha lição, eu sei que você também está com a sua neste momento. Nós iremos participarmos juntos, da leitura da Palavra de Deus, que é o pão da vida. Nosso querido Deus eterno, bom Pai, maravilhoso, nesta manhã de segunda-feira, antes de começarmos as nossas atividades, nós estamos na Tua presença, na presença do Teu Santo Espírito, para podermos, ó Deus querido, ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falar conosco por meio da Tua Palavra. Abre o nosso coração neste momento e faça com que, Senhor Deus, a Tua Palavra entre em nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, como você está acompanhando, nós estamos estudando esta semana sobre o intruso do pecado no planeta Terra, depois que Deus o havia criado perfeito, sem nenhuma vestígio do mal, e Deus estabeleceu ali o santo casal no Jardim do Éden, para que eles pudessem trabalhar ali, cultivar, o jardim, cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado. Como mordomos, eles deveriam então zelar e cuidar daquilo, de tudo que Deus o havia dado de presente para eles, ok? Meus amados, havia Deus ordenado para Adão e Eva, o santo casal que estava ali no jardim, que eles não deveria aproximar da árvore, da ciência do bem e do mal, que estava ali no meio do jardim. Eles não deveriam comer, conforme Deus os havia advertido, a partir do momento que eles atrevessem em desobedecer às ordenanças, quebrando o princípio sagrado do decálogo da lei de Deus, a consequência não seria outra senão a morte, tá? E a morte eterna. Ou seja, aquilo que eles era antes, que não era nada, na verdade, antes de ser criado por Deus, se tornaria novamente, caso eles tomassem a decisão de comer daquele fruto proibido, ok? Nós temos aqui algumas lições importantes na leitura que temos do capítulo 3, do verso de 1 a 6 de Gênesis, meus queridos, com respeito à leitura que nós vamos fazer neste momento. E nós precisamos analisarmos a importância aqui das advertências de Deus para que eles não comessem, porque quais seriam as consequências, tá? Então vamos lá, o verso 1 do capítulo 3 diz assim, olha, ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dele comer,
agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também o comeu. Muito bem, vamos analisar aqui, tá? Esse texto que nós estudamos. Deus havia dito que eles não se aproximassem daquela árvore. Está escrito na sua palavra. Tá? É óbvio que Eva, né, depois dela, quem sabe, ali cuidando de algumas coisas no jardim, juntamente com o seu marido, né, Adão, e ela começou então, meus queridos, a andar um pouco por aqui, um pouco por ali no jardim, admirar a beleza da criação que Deus o havia feito, né? Quando ela menos percebe, ela está já próxima daquela árvore, ela começa a admirar, tá? E algo começa a acontecer dentro de si que, não sei se talvez ela não entendia, e ela começou a se perguntar por que Deus o havia restringido ou proibido de eles comer daquele fruto. E ela ficou ali parada, né, imaginando, pensando e perguntando para si mesmo. E foi nesse momento que Satanás, incorporado na serpente, aproveitou a oportunidade. E ele fez essa pergunta para ela. Tá? E com essa pergunta, ele deu a oportunidade para que ela pudesse dar uma chance de conversa para com ele. Queridos, Satanás então pergunta para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Queridos, veja a astúcia do inimigo. Deus havia dito, no capítulo 2, é óbvio que não, no verso 7, nós já estudamos isso na lição de ontem, em que Deus disse que eles eram livres para comer de todos, com exceção apenas daquela que ele o havia separado. Ele sabia que a mulher, né, poderia dar uma oportunidade para ele, dar um tempo para ele, um tempo de conversa, né? E queridos, e aqui nós podemos perceber que eu acredito que até com uma boa intenção, Eva, ela tentou fazer uma defesa de Deus. Mas, amados, nós não precisamos defender a Deus. Deus não precisa de advogado de defesa. Tá? Deus, ele é o Todo-Poderoso. O que nós precisamos, na verdade, é obedecer às ordenanças de Deus. É simples, né? Obedecer às ordens de Deus. Mas Eva, naquele momento, ela tentou defender, né, a verdade de Deus. Ele disse, não é verdade isso que você está perguntando. Deus, ele nos deu o direito de comermos de tudo. Ele restringiu apenas essa árvore que está aqui, da ciência do bem e do mal, bem no meio do jardim. E aí Satanás, ele teve a oportunidade, quando ele viu que ele havia dado um espaço de tempo para ele, para entrar em conversação com ela. E é nesse ponto que eu quero entrar, meus queridos, o cuidado que nós precisamos ter, a vigilância que nós precisamos estar sempre vigiando para não darmos essas oportunidades para o inimigo, essas oportunidades para Satanás. Tentar admirar aquilo que é proibido. Tá? Tentar perguntar para nós mesmos por que você não pode isso, não pode aquilo ou aquilo outro. A palavra de Deus simplesmente é para ser obedecida e não para ser questionada. Não para ser interrogada por a gente mesmo. Simplesmente Deus disse não come e terminou. Queridos, mas há muitas lições aqui que nós precisamos aproveitar para nós não cairmos em tentações. Tá?
E Satanás disse para a mulher: não é verdade o que Deus diz para vocês. Tem duas coisas importantes que ele não quer revelar para vocês. A primeira delas é que se você comer, você não vai morrer. Vocês são imortais. Vocês não vão morrer. E aquilo interessou muito a Eva. Por que Deus disse que morreria e agora a serpente está dizendo que não morre? Queridos, essa foi a primeira sessão espírita ali no Éden, quando Satanás se incorporou na serpente e ele diz: não morrerás. E ali foi introduzido então a teologia da imortalidade da alma. Deus disse: morre, e Satanás, incorporado na serpente, disse: não morre. Ali foi implantada então essa teologia de que o ser humano tem uma alma e quando a pessoa morre, essa alma, se ela se desliga então do corpo e a alma não morre, apenas a matéria, carne, é que morre. Mas o espírito, não. Foi isso que Satanás disse para Eva: certamente não morrerás. E infelizmente, meus queridos, hoje, essa teologia, essa filosofia que é satânica, infelizmente tem entrado, ela tem sido introduzida até mesmo dentro do cristianismo. Há muitas religiões, né, que preza essa crença de que a pessoa, quando morre, ela já vai diretamente para o céu, ou diretamente para o inferno, ou para o purgatório, dependendo da vida que ela viveu quando esteve aqui nesta terra. Dentro das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, a verdade, a Bíblia Sagrada, nós não encontramos nenhuma base que dá sustentação a essa crença. Foi lá no Éden que Satanás implantou essa crença. A outra coisa que interessou muito a Eva também foi quando ele disse: a partir do momento que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. Ou seja, Satanás está dizendo: vocês não precisam de Deus. Vocês já são deuses. Ele não quer que vocês que vocês entendam isso, mas que vocês sejam escravos dele para adorá-lo. É por isso que ele não quer que vocês comam desta árvore. Porque vocês serão como Deus, vocês não precisam de Deus. Vocês já têm Deus, vocês já é Deus. Queridos, a filosofia da nova era prega de que Deus não existe. Deus é você. Você é Deus. Você pode tudo, você é independente, você é livre. Deus está dentro de você. Basta você desenvolver, né? E você vai cada dia mais sendo semelhante a Deus. Infelizmente é o que se ensina, que se prega hoje em muitas crenças. Ah? Mas a palavra de Deus diz que quando ela decidiu comer, ela pegou, porque ela, depois de admirar aquela árvore, ela viu que aquela árvore era desejável e era boa para se comer. Eva já estava se sentindo, naquele momento, como independente de Deus, que ela não precisava de Deus. E veja que a mesma frase ela usou de Deus. Quando Deus terminava cada dia a sua tarefa da criação, ele dizia: isso foi bom. Ela também disse: a árvore é boa e desejável para se comer. Ou seja, ela já estava sentindo Deus, independente de Deus naquele momento. E diz o texto sagrado que ela comeu, e depois que ela comeu, ela também deu ao seu marido, e ele também o comeu.
Queridos, eu queria dizer para você uma coisa bastante importante. Mesmo que Eva, ela tomou essa decisão, ela pecou, ela transgrediu a lei de Deus, mas ela foi muito corajosa. Ela enfrentou o inimigo tentando mostrar a verdade. O grande perigo nosso é enfrentar Satanás querendo mostrar a verdade para ele. Ele não precisa de ouvir a verdade, ele é o pai da mentira e ele nunca se firmou na verdade e nunca vai se firmar. Não tem essa necessidade. Mas em contraste com Adão, queridos, nós podemos ver que ela ainda foi muito corajosa. Ela demorou para acreditar que Satanás estava falando a verdade. Mas na verdade ele não estava falando a verdade, ele estava contradizendo a verdade. Ela imaginou que ele estava falando a verdade. Ao contrário de Adão, que ele não questionou nada, ele simplesmente decidiu comer. E aqui, meus queridos, eu quero entrar num ponto muito importante, eu gostaria que você compreendesse. Naquele momento, Eva precisava, juntamente com seu marido, tomar uma decisão. Seguir a religião de Deus, a religião de Cristo, ou seguir a religião do eu, a religião deles mesmos, a religião satânica. A árvore da vida era a religião que conduz à vida eterna. A árvore da ciência do bem e do mal. Queridos, ali era a religião do próprio eu. E eles precisavam decidir, vou viver para sempre ou vou morrer para sempre? Há um dado momento na nossa vida que nós precisamos também tomar uma decisão. Uma decisão firme. Uma decisão de servir a Deus ou de servir ao inimigo de Deus. Você e eu precisamos tomar essa decisão. Deus não vê mais de 24 mil religiões só no cristianismo aqui no Brasil e mais de 40 mil religiões cristãs no mundo. Deus apenas enxerga duas religiões. Uma religa a Cristo, a outra religa a Satanás e a morte eterna. Só há dois caminhos. Um caminho é estreito, que conduz à vida. O outro é um caminho espaçoso, um caminho largo, que conduz à perdição. Duas portas, uma está aberta e apertada, mas que leva à vida, a outra leva à morte. Não há mais do que isso, meus queridos. E precisamos tomar uma decisão. Ou estaremos com Cristo, ou estaremos com o inimigo de Deus. Que neste dia você possa tomar a sua decisão de estar com Deus. Queridos, bem-aventurados. Lembre disso, os que leem e os que também ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus te abençoe, que você seja um bom leitor, uma boa leitora da palavra de Deus e seja feliz, seja bem-aventurado. Amém?